Bom, vamos aí para a última parte da aula, agora para falar da remoção em árvores B. Bom, ainda no Tim Maia aí, introdução da música Primavera. Eu gosto dessa introdução, acho ela muito legal. Gosto da música toda, mas a introdução é da hora. Então vamos lá. Deixa eu ver a bateria aqui, como é que tá. Deixa eu conectar aqui na tomada, porque senão eu começo a falar, aí eu esqueço da vida, aí acaba a bateria no meio do vídeo, aí já viu, né? Pessoal, talvez eu passe um pouco aqui do tempo que eu sempre tento gravar aí mais ou menos 2 horas, né, no total de vídeo. Como eu gravei lá o enunciado do trabalho, e aí eu acho que talvez eu não consiga falar da remoção em meia hora. Eu peço desculpas, mas eu acho melhor eu falar da remoção logo, porque tem o trabalho, né? Então vocês já ficam com o vídeo lá, tá bom? Então beleza. Ó, eu adicionei aqui nos slides as definições lá do que é árvore B com as propriedades, tá bom? Que eu já tinha explicado para vocês na aula passada. Mas como aqui eu estou mostrando os pseudocódigos do Cormen, eu acho legal vocês terem aqui a definição formal das coisas, tá bom? Eu não vou ler tudo isso aqui porque, enfim, a ideia geral lá vocês já sabem, né? Só uma coisa que eu queria relembrar aqui com vocês, que é assim, a questão lá do número mínimo e o número máximo de chaves que um nó pode ter, tá bom? Então, todo nó diferente da raiz, tá? A raiz não tem essa restrição, deve ter pelo menos T-1 chaves, tá bom? E aí depois, todo nó pode conter no máximo 2 vezes T-1 chaves, e aí isso vale para a raiz também, tá bom? Então o limite máximo vale para a raiz também. O limite mínimo não vale para a raiz, tá bom? Beleza. Então vamos falar da remoção agora. Então o procedimento abaixo, que a gente pode chamar aí de B-tree delete, e que vai receber um nó X e uma chave K. Então na primeira chamada o nó X é a raiz da árvore, né? Então você quer remover uma chave K que possivelmente está contida né, acho que não é possivelmente, eu não sei se agora se a gente assume que a chave está contida, né? Vamos assumir que a chave está contida, vai? Você remover alguma coisa, ela tem que estar lá na estrutura. Então você vai receber como parâmetro o K, que é uma chave que ela está contida na subárvore enraizada no nó X, tá bom? Então na primeira chamada o nó X é a raiz da árvore, tá bom? Se o K não tiver lá na árvore, acho que também não. É que eu só estou falando isso porque agora eu não sei se os casos aqui que a gente vai tratar, eu acho que eu não sei se a gente vai olhar para isso aqui, né? Mas enfim, lá na prática você olha esses detalhes aí também. Você pode assumir que você vai sempre chamar o... Não, desculpa, eu tô pensando aqui porque essas coisas são... Até por isso que é bom treinar para maratona de programação, que nem eu tinha falado. A maratona de programação, ela faz uns testes lá que tentam pegar você no pulo, entendeu? Então, por exemplo, o que acontece com o código do cara se eu tentar remover uma chave que não está lá na árvore, né? Então, quando você estiver programando, você sempre tem que pensar nesses casos, né? Mas aí você vê lá, então, no seu código o que você quer fazer, tá bom? Você, enfim, assume que o K está lá, e aí você vai ter que garantir que você só vai chamar essa função para os elementos que estão mesmo na árvore. Enfim, então presta atenção nisso lá quando você estiver implementando. Então esse procedimento aqui que a gente não vai mostrar o pseudocódigo, a gente só vai explicar como ele mas aí você imagina que ele recebe esses 2 parâmetros. E ele vai ser estruturado de um jeito que vai garantir que sempre uma chamada recursiva, sempre que uma chamada recursiva for feita para um nó X,
E aí chamada recursiva não inclui a raiz, né? Eu escrevi aqui excluindo a raiz, mas é claro que se é uma chamada recursiva ela não vai ser na raiz, né? Porque a raiz é a primeira chamada que é feita nela. Aí então vai valer que a chave ela vai ter pelo menos, desculpa, o nó vai ter pelo menos t chaves, tá bom? Então lembra que o limite mínimo é t menos 1, tá? Então assim, todo nó exceto a raiz tem que ter pelo menos t menos uma chaves. Só que agora a gente vai garantir, quando a gente for fazer a chamada recursiva, a gente só vai fazer a chamada recursiva garantindo que o nó para o qual a gente vai fazer a chamada, ele tem pelo menos t, então ele tem um a mais ali do que o mínimo, tá bom? Vocês vão entender por que isso acontece. Beleza. Agora vamos ver o que a gente faz então para remover. Vamos ver o caso simples primeiro, caso 1, né? Se a chave K está no nó X e X é uma folha, então é o caso café com leite, né? Basta eliminar a chave K do nó X, certo? E aqui a gente assumiu, né, que que assim, ó, se essa folha for raiz, aí, bom, se ela for raiz, basta fazer isso também, né? Então é isso, né? Então não importa se é raiz ou não, mas se ela for raiz, então claramente vai funcionar. Basta você eliminar o. Quer dizer, não, calma lá. Não, eu tô falando, tá, é porque se ela for raiz, mas ela for folha ao mesmo tempo. Porque a questão toda é o que fazer com os filhos, né? Então se ela for uma folha, e você vai eliminar de uma folha, você não precisa olhar filho nem nada, basta você remover a chave. Só que quando essa folha não é raiz, a gente sabe que ela tem pelo menos t chaves. Então quando eu arrancar uma chave, ela vai ficar com pelo menos t menos 1. Então beleza, tudo bem, né? Se ela for a raiz, aí não importa, porque a raiz você pode até arrancar todas as chaves dela e ela ficar vazia. Tá? Vocês lembram até que na criação lá da árvore, a gente cria um nó que não tem nenhuma chave. Ó. Então no começo a árvore está assim. Quando eu for remover todo mundo da árvore, em algum momento vai acontecer isso de novo, tá bom? Então beleza, esse caso 1 dá certo aí. Basta você remover a chave K do nó. Então deixa eu mostrar para vocês aqui graficamente aqui, ó. Então, por exemplo, imagina que você tem essa árvore aqui, ó, né? Aí você vai remover o F, tá bom? Então o F ele tá aqui, ó, nessa folha, né? E bom, para a gente chegar até essa folha, tem que olhar os outros casos lá, porque enfim, a gente vai ter umas coisas a mais para olhar aqui na descida, tá? Mas eu depois eu volto. Eu vou voltar. Eu vou voltar depois, vai. Eu acho que eu primeiro vou ler tudo, depois eu volto para a figura, tá bom? Então desculpa aqui, eu vou voltar lá. Porque sabe por quê? Assim, quando a gente for descendo aqui, a gente já vai mexendo na árvore, dependendo do caso que a gente vai estar, tá bom? Então vamos ler tudo aqui primeiro. Então se eu já cheguei lá na folha, né, e aí a chave está lá na folha, aí basta eu remover. Mas enfim, vamos ver os outros casos aqui. Caso 2. Se a chave K está no nó X e X é um nó interno, então X não é uma folha, faça o seguinte. Aí agora vamos ver os 3 subcasos aí. Caso A, subcaso A. Se o filho Y que precede K no nó X tem pelo menos t. Qual é o filho que precede o K? É o filho à esquerda do K, tá bom? Então o K é uma chave, lembra, né? E aí o K ele vai estar numa posição I, né? E aí o filho esquerdo desse I vai ser o que está na posição I do vetor C, né? Então o K vai estar na posição chave I e o filho esquerdo dele vai ser o CI, tá bom? Então o filho que precede o K é o filho esquerdo, tá? Então se o filho Y que precede o K no nó X tem pelo menos T chaves, então eu estou olhando para ele e estou vendo o tamanho dele. Falo, se ele tem pelo menos um a mais aí do que o mínimo, aí eu vou fazer o quê? Encontre o predecessor K' de K na subárvore com raiz em Y. Então é aquela mesma ideia
do que a gente lembra que a gente, quando a gente fazia uma remoção numa árvore binária de busca, e aí tinha um caso lá que o nó que a gente queria remover, ele tem dois filhos. Aí remover dois era nó com dois filhos era complicado. Aí o que a gente fazia? Buscava ou o sucessor ou o predecessor para colocar no lugar dele, e aí depois, então, e aí lembra, aí o nó que continha esse predecessor, ele tinha um filho só no máximo, né? Aí a gente removia ele, né? Então a gente transferia a chave dele pro lugar em que estava o K, aqui no caso, e depois a gente removia esse sucessor ou esse predecessor. Aqui a ideia é a mesma, né? Só que aqui a gente tem que considerar que o seguinte, pelas propriedades da árvore B, então, por exemplo, ó, quem que é o antecessor do P? Né? O antecessor ele está para a esquerda, certo? Que ele é o cara menor. E ele é o máximo da subárvore esquerda. Aí, como a árvore B ela é totalmente balanceada, né? As folhas estão todas no mesmo nível, então para eu encontrar esse máximo eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que descer tudo para a direita, né? Igual eu fazia na árvore binária de busca, e aí depois eu vou olhar a última chave que está nessa folha toda da direita. Tá? Ou seja, né, o sucessor, desculpa, o predecessor vai estar sempre numa folha. Tá? Porque eu vou uma para a esquerda, depois eu vou tudo para a direita. Aí, como as folhas estão todas no mesmo nível, então eu sempre vou desembocar numa folha, tá bom? Então o predecessor e o sucessor também, né? O sucessor do P aqui no caso é o Q, né? Então é aquele caso simétrico, né? Eu vou para a direita, depois eu vou tudo para a esquerda. Mas da mesma forma vai ser um cara que está numa folha, tá bom? Então, quando eu for remover uma chave que é um nó interno, que ela está dentro de um nó interno, eu vou fazer isso, eu vou buscar o sucessor ou o predecessor para colocar no lugar, tá bom? E assim eu não vou precisar mexer na estrutura da árvore, tá? Só que para eu fazer essa chamada recursiva, eu tenho que descer para um nó que tem pelo menos T chaves, tá bom? A gente nunca vai descer, eu falo descer é fazer a chamada recursiva. Lembra que a gente estava assumindo isso, ó, tá? Então, a chamada recursiva sempre ela vai ser feita para um nó que tem pelo menos T chaves. Tá? Então, essa é uma coisa que a gente checa na descida, digamos assim. Tá bom? Então, assim, ó, se então eu tô nesse. Oh, desculpa, eu estava no A, né? Então eu tô nesse caso aqui em que a chave ela tá. A chave K ela tá dentro de um nó X, que é um nó interno, e aí para eu poder remover esse cara sem mexer na estrutura da árvore, eu vou substituir ele pelo sucessor ou pelo predecessor. Mas para fazer isso, eu tenho que descer para uma raiz de uma subárvore que tem pelo menos T chaves, tá bom? Então no caso A, eu vou olhar isso aqui, ó. Se o filho Y, que é o filho esquerdo aqui do K, tem pelo menos T chaves, então encontre o predecessor K' de K na subárvore com raiz Y. Aí eu faço essa eliminação dele recursivamente, né? E aí eu substituo o K pelo K' no X, certo? Aí aqui está uma observação, encontrar K' e eliminá-lo pode ser uma operação executada em uma única passagem descendente. Esse código aqui que está no Cormen, ele tem essa preocupação de evitar descer e depois subir, tá bom? Isso pode acontecer, mas eu acho que pode, né? Agora eu até fiquei na dúvida. Vamos ver aqui, a gente já confirma. Mas ele tem essa preocupação de evitar descer e depois subir, né? Vocês lembram que lá nos slides que eu tinha passado para vocês do professor Cian, ele não tinha essa preocupação. É Cian, não, Ciang, né? Ele não tinha essa preocupação, mas eu acho que aquele código lá é mais didático, né? Mas tudo bem, agora a gente vai ficar com esse do Cormen mesmo. Então isso tem a ver quando vocês forem aqui, ó, lembra do negócio preemptivo aqui, né? Entendeu? O split preemptivo e ele tem esse merge preemptivo também, que vocês já vão ver o que é esse merge, tá? Então vamos ver aqui, ó. E essa coisa do preemptivo é justamente assim, descer, sem correr o risco de ter que voltar, entendeu? E isso qual é a vantagem? É assim, supondo que você fez uma leitura de um nó, e aí você tem que alterar esse nó, é melhor que você faça isso já, entendeu? Porque você já está com HD
o braço lá no lugar certo. Você não vai precisar mexer o braço de novo. Isso assumindo que não vai ter algum outro processo que vai ler alguma coisa da HD e vai mexer o braço, tá bom? É claro que então algumas vezes pode ser que não vai, né, entre você ter feito a leitura do nó e depois ter que atualizar o nó, pode ser que o braço já não esteja, o braço da HD lá não esteja mais no mesmo lugar. Mas em muitos casos ele vai estar, tá bom? Então acho que é daí que vem essa preocupação de fazer as coisas numa única descida, tá? Numa única passagem descendente, né? Bom, mas aí o que acontece se o filho esquerdo do X ele não tem essas T chaves, pelo menos? A gente vai olhar para o filho da direita, tá bom? Então ele vai falar, se o filho Z que segue o K, né, que é o filho da... Eu estou chamando de da direita que eu acho que é mais fácil de entender. Porque é claro que, né, se você olhar para os nós, como um filho ele tem um monte como um nó ele tem um monte de filhos, né? Aí você vai falar qual filho da esquerda de quem, né? Então eu tô falando assim, esquerda do W é esse cara, o da direita do N também é esse cara, certo? Então, se o filho esquerdo não tinha, pelo menos T chaves, vamos olhar para o filho direito, certo? Então, se o filho direito, né, se ele tiver pelo menos T chaves, aí eu faço para a direita. Só que aí para a direita, em vez de eu buscar o predecessor, eu vou buscar o sucessor, tá bom? Então, eu encontro o sucessor lá numa folha, né? Elimino ele. E aí quer dizer, não é elimino ele, né? Eu elimino da folha, mas eu vou jogar ele para dentro do nó X, tá bom? Para eu poder eliminar a chave K, que era a chave que eu queria eliminar, tá bom? Beleza. E se não cair em nenhum desses dois casos, né? Aí isso vai significar que, como os nós têm que ter pelo menos T-1 chaves, então isso significa que os teus dois filhos, o da esquerda e o da direita, considerando aqui a chave K, e ela sempre tem dois, tá? Então por mais que o nó ele tenha um filho só, se ele tem um filho só, ele vai ter que ter dois filhos. Desculpa, se o nó ele tem uma chave só, ele tem que ter dois filhos. Lembra que se um nó ele tem M chaves, ele tem M mais um filhos, né? Então cada um desses filhos vai ter T-1 chaves, tá bom? Porque se eles não têm pelo menos T, é porque eles têm menos um, porque é o mínimo que eles têm que ter, é T-1. Então, caso contrário, ou seja, se tanto Y, que é o filho esquerdo, quanto Z, que é o filho direito, tem apenas T-1 chaves, aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a intercalação de K e todos os itens de Z e Y. A intercalação aqui que a gente fala, que é o merge, lá do que está lá aqui, ó, o merge, né? É o do merge sort, né? Lembra que lá no merge sort, vou falar merge sort, fica mais fácil de falar. Então no merge sort, lembra que essa função aí que faz a intercalação, ela pega dois vetores ordenados e intercala para que fique tudo isso num único vetor ordenado, tá bom? E isso é uma coisa que dá para fazer em tempo linear, certo? Linear no tamanho desses vetores aí, tá bom? Então aqui o que a gente vai fazer, a gente vai juntar esses dois nós, né? Então são dois nós que estão no limite mínimo lá do que eles têm, e aí eu vou juntar os dois e juntar junto com o K também, que aí ele vai ficar um nó cheio, né? Vai ficar com 2T menos 1, né? Ele vai ficar na capacidade máxima dele, né? Certo? E aí, isso por quê, né? Porque assim, eu tenho que remover o K, né? Aí, quando eu juntar os dois em um só, eu vou poder remover o K, certo? Porque, deixa eu só ler aqui se eu estou confundindo. Caso contrário, faça a intercala de modo que X perca tanto... deixa eu ler para vocês, né? Eu estou lendo para mim. Caso contrário, se tanto Y quanto Z tem apenas T-1 chaves, faça a intercalação de K e todos os itens de Z e Y, de modo que X perca tanto K quanto o ponteiro para Z e Y contém agora T
2t menos uma chaves. Então assim, quando você juntar esses dois nós, você vai juntar eles no y, que era o filho da esquerda. Tá? Depois a gente vai ver os desenhos, isso vai ficar mais claro. Então você tinha o filho da esquerda que era o y, o filho da direita que é o z. Aí você vai juntar isso em um só, então você vai aproveitar um dos dois. Qual que você vai aproveitar? O da esquerda, que é o y, tá bom? Então você vai jogar as chaves que estavam no filho da direita para o filho da esquerda, tá bom? E também vai jogar a chave K dentro desse cara. Mas por que o... Ah, não, é porque depois você vai remover, né? Tá, você vai colocar, mas depois você vai remover, né? Só que aí você vai fazer a chamada recursiva, né? Para remover a chave K desse nó aí, tá bom? É claro que assim, né? Ou seja, acho que ficaria melhor dizer que basta você juntar os ponteiros aí do Z, as chaves também, né? Do Z e do Y, e não incluindo o K, né? Que você vai remover o K, né? Certo? Aí, e aí quando você faz isso, ó, o K ele tinha dois filhos, certo? Aí você juntou num cara só que aí você removeu o K, certo? Porque assim, ó, deixa eu mostrar numa figura aqui, ó. Então assim, ó, por exemplo, o S aqui, ó, ele tem dois filhos, né? Se você for remover o S daqui, vai, né, aí quem vai ser o, tipo, se você juntar os dois de baixo, aí esse nó aqui ele vai ser o filho direito do N e vai ser o filho esquerdo do W, tá bom? Então por isso que a gente junta os nós, tá? Porque como você vai remover uma chave daqui, você vai ter que ter um filho a menos também, né? Lembra que tem aquela história lá, se o nó tem M chaves, ele tem que ter M mais um filho. Então se eu arrancar uma chave do nó, eu vou ter que arrancar um filho também. Tá? E aí como que ele está arrancando esse filho? Ele está pegando o filho da direita, que é o Z, e jogando as chaves todas para o lado esquerdo aqui, que é o filho da esquerda aqui do S. Só que como ele está removendo aqui ele é S, mas lá no texto é K, né? Como ele vai remover esse cara, não tem problema, né? Porque aí todo mundo que está aqui, ó, e que está aqui é maior do que N, certo? E é menor do que W. Então não tem problema eu juntar esses dois caras quando eu remover o K aqui, certo? Beleza? Então matamos o caso 2 aqui, certo? Então, ó, eu sinceramente, pessoal, eu não sei por que ele está falando aqui para remover recursivamente o K do Y, tá? Porque eu acho que não faz sentido você incluir o K no Y para depois você ir lá e remover, tá bom? Se eu estiver comendo bola aqui, depois você dá uma pensada e vê se você consegue me corrigir, tá bom? Mas do que eu tô vendo aqui, que eu tô pensando agora, para mim não tá parecendo que faz muito sentido não, tá? Então na hora de eu fazer essa junção dos dois, eu já... É bom, depende do código, vai, sei lá, depende do jeito que você fizer o código, pode ser que vai fazer sentido fazer isso, tá bom? Eu tentaria fazer isso sem incluir o K lá, juntava só os dois irmãos lá, sem o K, e, enfim, mas acho que vocês entenderam aí qual que é o dilema, né? Agora, último caso aqui, terceiro caso. Se a chave K não estiver presente no nó interno X, né? Então lembra que a gente estava falando, ó, você chegou na folha e o K tá lá, tal, elimina. Se você encontrou o K, mas era no nó interno, faça isso, aquilo, outro. Agora, se você está no nó interno, mas o K ele não está nesse nó, aí o que você vai fazer, né? Então, se a chave K não estiver presente no nó interno X, determine a raiz CI de X da subárvore apropriada que deve conter o K. Então você sabe, é como você faz a busca, pode ser busca binária, aqui no código ele faz a busca linear, né? Ele faz essa busca linear aqui, né? Mas você podia fazer a busca binária. Para saber em qual lugar o K vai estar, né? Vamos dizer assim, né? Então você está procurando por um cara aqui, ó. Por exemplo, está procurando pelo R dentro desse nó aqui, ó. Então onde que ele está? É entre o N e o S, tá bom? Então você vai procurar esse filho aqui, ó, tá? Então esse que é o CI, tá? É esse filho aqui, ó. Então determine a raiz
é o filho, mas ele é raiz de uma subárvore, tá? Então esse filho CI aqui, ele é a raiz da subárvore apropriada que deve conter o K. Se K estiver absolutamente na árvore, né? Assim, a gente não sabe se ele está ou se ele não está na árvore. Se esse filho aqui, esse nó aqui, né, que é a raiz dessa subárvore, tiver somente T menos uma chaves, tá? Então a gente sempre vai fazer isso. Na hora de descer, a gente já olha, vai falar, meu, esse cara tá no limite mínimo, então eu vou fazer alguma coisa, né? Execute o passo 3A ou 3B conforme necessário para garantir que desceremos até um nó contendo pelo menos T chaves, tá bom? Que era a nossa, né? A gente estava assumindo isso aqui no começo, que a gente sempre ia descer para um nó, sempre vai fazer a chamada recursiva para um nó que tem pelo menos T chaves, né? Então se ele não tiver, você vai tomar as providências aqui para fazer com que ele tenha essas T chaves. Em seguida, encerre efetuando uma recursão sobre o filho apropriado de X. Dependendo do que você fez aqui, você vai ver qual é a chamada para qual filho que você vai fazer. Então vamos ver aqui o caso A, subcaso A e subcaso B aqui, o que acontece. Eu sei que pode ser que tá um pouco nebuloso aqui, né, pessoal? Mas a gente vai ver as figuras aqui e já vou... Será que eu... agora eu vou fazer assim, então, vai. Eu vou, em vez de eu falar do caso 3, eu vou voltar pro caso 2 aqui, pro 1 e vou olhar um pouco a figura. Que aí acho que eu dou um descanso para vocês, vocês descansam a mente, eu descanso a minha também. A gente vê o exemplo, depois a gente volta pro 3. Então vamos olhar o caso 1 e o caso 2 aqui, ó. Então aqui, ó, árvore inicial, ó, tá assim, né? Não dá, né? Puxa, ó, desculpa, viu, pessoal? Eu realmente, porque realmente assim, esse caso 3, a gente tem que olhar para ele na descida, tá? Porque é justamente o caso. Então vou voltar, paciência, pena que não deu para fazer o que eu queria. Então vamos voltar pro caso 3. Então aqui, eu tô no nó interno que não contém o K, aí eu tenho que ver qual é o filho apropriado para eu descer, mas aí eu tenho que ver se esse filho ele tem pelo menos T chaves. Se ele não tiver, né, aí eu vejo o que eu faço para corrigir isso, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, caso A. Se esse filho tiver somente T menos uma chaves, mas tiver um irmão com T chaves, aí você vai roubar uma chave do irmão, tá bom? Então você forneça a esse cara aí uma chave extra, movendo uma chave de X para baixo até esse cara aqui. Movendo uma chave do irmão esquerdo ou direito imediato desse cabra para dentro de X e movendo o ponteiro do filho apropriado do irmão. Tá, a descrição é muito chata de ler, né? Vamos ver, vamos olhar aqui, ó. Como que a gente pede emprestado, né? Então, por exemplo, ó, se eu quisesse emprestar aqui o R para esse filho direito, o que eu teria que fazer, né? Na verdade, assim, né, não é o R, eu quero ter uma chave a mais nesse filho aqui. E aí eu vou roubar uma chave do filho do irmão aqui da esquerda, mas o que eu vou fazer, né? Eu vou subir o R para colocar ele no lugar do S, e aí o S eu desço para cá para a direita. Tá bom? Para ficar tudo certinho aqui, né? Então tem que ser o R, tá? Porque o R é o maior aqui desse nó, tá bom? Então eu vou pegar o maior desse nó, vou promover ele aqui pro S, no lugar do S, e aí eu vou descer o S para a direita, tá bom? Esse é um jeito de roubar uma chave, né? Aqui, deixa eu só ver um negócio aqui. É que tem que ver o ponteiro do filho apropriado do irmão para tal. Calma aí, a gente tinha que olhar o filho aqui, né? Quando eu fizer isso aqui... Agora, desculpa, tá, pessoal? Eu só agora me deu uma travada aqui, porque o que eu vou fazer com esse T4, né? Quando eu subir o R e descer o S... Aí o T4 vai ser filho do S, né? Porque o que acontece, ó? Lembra sempre que assim, um nó
que ele tem M chaves, ele tem que ter M mais um filhos. Então, se esse nó aqui esquerdo ele vai perder uma chave, ele tem que perder um filho. E se esse nó aqui vai ganhar uma chave, ele tem que ganhar um filho, certo? Então, quando eu subir, então eu vou pegar o máximo daqui, que é o R, vou colocar no lugar do S e vou descer o S, tá bom? O S, ó, como todo mundo que está aqui é maior do que o S, então o S vai ficar do lado esquerdo aqui, ele vai ser o menor, né, desse nó aqui. E aí, quem que vai ser o filho esquerdo do S? Vai ser o T4, certo? O T4 ele é menor, eu estou falando resumidamente, aqui é menor no sentido aí que vocês acho que entendem, né? Que todas as chaves que estão nessa subárvore são menores do que a chave S, tá bom? Então ela pode ficar aqui, certo? Então é isso que eu faço, eu pego o maior daqui, jogo no lugar do S, desço o S para cá, aí o S vai ser o menor daqui, e aí o T4 aqui, esse filho aqui vai ser o filho esquerdo do S. Tá bom? E aí isso aqui vai ter uma arrastação, né? Assim, para você implementar isso, né? Você vai ter que arrastar todo mundo para a direita aqui para caber o S, né? Arrastar as chaves, arrastar os filhos para colocar o S e colocar esse filho T4. E aqui vai ser mais fácil, né? Porque remover o último é tranquilo, né? Basta você dar um menos lá no tamanho do nó, né? E aqui também é tranquilo colocar o R no lugar do S. Certo? Beleza, vamos voltar aqui. É delicado, né? A remoção é chata sempre. Em todas as árvores balanceadas, a remoção ela é mais chata do que a inserção. Beleza, esse é o caso A, né? Vamos, aí assim, né? Por que a gente fez isso, tá? É só para a gente entender, né? Quando a gente fez isso, a gente fez porque esse nó que a gente ia fazer a chamada recursiva, que era para onde a gente ia remover o K, né? Então o K ele estaria nessa subárvore aqui. Aí lembra que a gente sempre tem que descer, garantindo que esse cara tenha pelo menos um a mais do que o mínimo de nós, né? Então quando a gente fez esse movimento aqui, foi para garantir isso, né? Então a gente garantiu isso. Aí, uma vez que esse cara vai ter pelo menos T chaves, aí sim a gente faz a chamada recursiva para ele, procurando o K nessa subárvore aqui, tá bom? Aí você vai ver depois em qual caso que você vai cair, que aí é uma nova chamada recursiva, tá bom? Aí a gente, né, certo? Agora vamos ver o caso B aqui, ó. Se esse filho aí, o iésimo filho do nó X, e todos os irmãos dele tem T menos uma chaves, todos os irmãos que a gente está falando é assim, né? A gente vai olhar o irmão da esquerda ou da direita, né? Então o irmão esquerdo dele é fácil de olhar, né? O que você vai fazer no caso assim, se não deu certo, você olhou para o irmão esquerdo, você quer roubar uma chave dele, né? Só que se ele já está com T menos uma chaves, você não vai poder fazer isso, né? Aí você vai olhar o irmão da direita, tá bom? Então o irmão da direita não está desenhado aqui, mas agora vamos inverter, vamos imaginar que o K ele estava para esse lado aqui, ó. E aí eu quero roubar uma chave do meu irmão direito. Então é a mesma coisa, né? É simétrico, né? Então o que você vai fazer? Você vai descer o S para cá, aí agora o S, em vez de ser o primeiro, ele vai ser o último, né? Certo? Porque você desceu ele para a esquerda aqui, então ele é maior do que todo mundo que está aqui, então ele vai ser o último daqui. Aí você vai subir o T, né? Então em vez de você subir o maior, você vai subir o menor, né? E aí esse T5 aqui vai virar o filho do S que vai descer para cá, vai ser o filho direito dele, vai ser o T, tá bom? Então é o caso simétrico, tá? Então roubar uma chave do irmão, ou da esquerda ou da direita, é basicamente a mesma coisa, certo? Então o caso B aqui, ó, é o caso em que você não consegue fazer isso, porque tanto o irmão da esquerda como o da direita já estão no mínimo, tá? Eles já estão com T menos uma chaves. Aí o que você vai fazer? Faça a intercalação desse nó, que também está no mínimo, né? Porque se você está procurando o do irmão da esquerda ou da direita, é porque ele está no mínimo também, né? Ele já está com T menos uma chaves. Então o que você vai fazer? Faça a intercalação de C desse filho aqui com um único irmão, tá? Você escolhe ou da esquerda ou da direita,
tá? Então você escolhe lá um dos irmãos e faz a intercalação dele com o irmão, tá? O que envolve mover uma chave de X para baixo até o novo nó intercalado, a fim de se tornar a chave mediana para esse nó. Vamos ver o que ele está querendo dizer com isso, né? Aqui, ó, se eu fosse, é que aqui nesse caso, vamos supor que o mínimo fosse 3, tá? Então se eu tenho dois caras que estão com o mínimo e eu vou juntar os dois, né? Vou fazer o merge dos dois, aí eu vou ter que remover essa chave S aqui, ó, tá? Vou ter que descer ela para baixo, tá? Porque aí eu vou ter um filho a menos no nó aqui de cima. Então se eu vou ter um nó a menos, eu vou ter que ter uma chave a menos, tá? Então essa chave S ela vai acabar tendo que descer para cá, tá? Então eu vou descer essa chave S para cá, aí eu vou juntar esses dois num nó só, e aí esse cara vai ser o filho da direita do N e o filho da esquerda do W, tá bom? Aí esse cara, como eu juntei, aí ele vai ter pelo menos T chaves, beleza? Certo, pessoal? É meio, né, não é uma coisa tão fácil de entender, mas é assim, lembra que o espírito da coisa é sempre descer, garantindo que eu estou descendo para um cara que tem pelo menos T chaves. Por quê? Porque quando eu encontrar o elemento K, eu vou conseguir remover ele, tá bom? Se for numa folha, né, é fácil de remover. Se for um nó interno, mas ele tem as T, é mais fácil também, tá bom? Beleza? É isso, né? Não, eu só tava. Essa frase que eu falei aqui, né? O nó interno, quando a gente remove mesmo, né? Com aquela coisa de promover sucessor, promover. Meio que tanto faz, né? Então ele não precisaria ter, né? Essas pelo menos ter. Então, não sei também, né? Por que ele faz o. Por que sempre isso tem que valer, né? Eu não sei dizer para vocês, né? Porque eu acho que assim, quando eu tenho que pensar um pouco aqui, viu? É fato que assim, né? Se fizer assim vai dar certo, mas eu só estava tentando entender o porquê, né? Por que todas as vezes eu tenho que fazer isso? Você vê, né? Eu já vi esse assunto várias vezes e às vezes a gente também vai esquecendo algumas coisas. Eu fiquei me perguntando aqui, por quê, né? Por que eu tenho que fazer isso sempre, né? Mas o fato é que dá certo, né? Se você... Vamos pensar no que seria o caso contrário, né? Então, se eu fizesse a chamada para baixo, para um nó que tem... é porque eu acho que é assim, ó. Eu vou tentar arriscar aqui uma justificativa. Porque quando eu faço a chamada para baixo, aí é que eu vou fazer o disk read lá do nó, né? Então, aí, vai que eu descubro que aí que eu vou ter que descobrir se a chave tá ou não tá no cara, né? Aí se a chave tá no cara, eu vou falar, puxa, eu desci para um cara que tem... não, mas eu tô pensando alto aqui, tô me enrolando todo, né? Porque se for aquele caso de promover sucessor, não tem problema nenhum, né? Promover sucessor ou promover antecessor. Eu vou deixar essa pergunta aí para vocês pensarem, tá bom? Eu vou pensar também. Falar por que eu sempre tenho que fazer isso, né? Eu consigo entender facilmente que fazendo isso vai dar certo. Agora, por que eu sempre tenho que fazer isso? Isso que tá me deixando aqui com uma pulga atrás da orelha. Mas tá bom. Mas deu para sacar então o que ele faz, certo? E aí ele consegue garantir, né, que toda chamada recursiva que ele fizer, o nó que está lá vai ter pelo menos T chaves. Beleza? Então vamos ver aqui as figuras, né? Então, ó, árvore inicial, ó. Tenho essa árvore aqui. Aí eu quero eliminar o nó F, tá? O F ele está nessa folha aqui, ó. Então eu vou olhar aqui, ó. O F, ele tem que estar à esquerda ou à direita do P? À esquerda. Beleza. Como esse nó é raiz, então eu não vou clicar com o fato dele ter um elemento só, tá bom? Agora, quando eu for descer, aí eu vou ter que olhar, eu vou falar, ó, esse cara, ele tem pelo menos T, então aqui no caso, nesse exemplo,
O T é 2, né? O T é 2, porque aí o T é 2, tá bom? Então ele tem pelo menos. Não, não é 2, desculpa, o T é 3, né? O T é 3. E aí então a capacidade máxima do nó é 2 vezes 3 menos 1, que é 5. Tá? Então o nó aqui no caso ele pode ter no máximo 5 chaves. E no mínimo 3. Não, no mínimo 2. No mínimo 2 chaves, exceto a raiz, né? Então no mínimo 2, tá? Que é no mínimo T menos 1, tá bom? Agora, então, quando a gente for descer, a gente tem que ver, esse cara tem, tipo, pelo menos um a mais do que o mínimo, né? Então ele tem pelo menos 3? Tem. Ah, beleza, então eu posso fazer a chamada recursiva para cá. Aí eu venho para cá, aí eu falo, o F, ele teria que estar aqui, ó, né? Entre o C e o G, certo? Antes do G e depois do C. Aí eu vou olhar para baixo. Esse cara aqui tem pelo menos 3 chaves? Tem. Aí eu faço a chamada recursiva para ele. Aí eu caí numa folha. Aí eu caio no caso 1, certo? Que é assim, né? O K está no nó X, o X é folha. Aí eu elimino, certo? Então elimino aqui. Deixa eu dar um bico na minha água aqui que a garganta deu uma secada. Beleza, caí no caso café com leite. Agora, vou eliminar o M, a chave M, que está aqui, ó, né? Então eu vim para cá na raiz, tal, não está na raiz, eu não vou fazer nada com a raiz aqui, só vou perguntar se o M tal não está. Beleza. Aí o M ele tem que estar à esquerda ou à direita do X, né? À esquerda. Então eu vou para aí eu olho, ó, esse cara, ele tem pelo menos 3 chaves? Tem. Então eu posso fazer a chamada recursiva para ele. Fiz a chamada recursiva para ele. Aí eu cheguei nele, eu falo, olha, eu tô no caso 1, né? Que é o caso. Vamos ler aqui, ó. Opa, caso 1 não, calma aí. Eu tô lendo errado aqui, ó. Caso 2A. Isso, caso 2A. Que é o caso em que a chave tá no nó e o nó é interno, certo? Então ela tá. O M tá aqui, ó. E é um nó interno. Aí o que eu vou fazer? Aí lembra que eu vou olhar pro meu filho, aqui tanto faz a ordem, tá? Eu vou olhar primeiro pro da direita, vai? Então eu vou olhar pro meu filho da direita e vou falar, esse cara tem pelo menos 3 chaves? Não. Então eu vou olhar agora pro da esquerda. O meu da esquerda tem pelo menos 3 chaves? Tem. Ah, beleza, então me dá aqui o meu predecessor, porque ele está para a esquerda, né? Então me dá o predecessor. Quem que é o predecessor? É o máximo dessa subárvore, tá? No caso aqui só tem a folha, mas isso poderia ser uma subárvore, tá? Então ele pega o máximo dessa subárvore e arranca e dá para mim, tá bom? Aí então nesse caso o máximo da subárvore é o L. Aí ele vai arrancar esse L e vai colocar no lugar do M, que era quem eu queria remover, tá bom? Aí vai ficar tudo certo, né? Então vamos olhar aqui, ó. Colocou o L no lugar do M, arrancou o L aqui da folha, maravilha, terminou. Fez a inserção, caiu no caso 2A, né? O caso 2A, tá, aí vamos ver, o outro é caso 2C, né? Uai, não tem 2C aqui? Ah não, eu tava no slide errado. Então o caso A e o B, eles são simétricos, tá? Então aqui ele colocou o caso 2A e não colocou o 2B. O 2B era o caso em que, vamos supor, o filho da esquerda aqui do M tivesse duas chaves e aí o da direita tivesse 3. Então ele ia remover do filho da direita e não do da esquerda, tá bom? O caso simétrico, tá? Então esse caso aqui é a mesma coisa, né? O 2A e o 2B são simétricos. Agora vamos ver o caso 2C, né? É o caso em que eu quero eliminar o G, tá? Então o G está aqui, ó, vamos ver. Eu venho aqui, o G está à esquerda do P. Aí eu falo, esse nó tem pelo menos 3 chaves? Tem. Beleza, desce para cá. Encontrei o G, né? Então, ou seja, estou no caso 2, né? O caso em que o nó está a chave está no nó e o nó é interno. Beleza. Só que agora eu vou no subcaso C, que é o quê? Tanto o filho da esquerda do G
como o filho da direita do G, eles já estão no limite mínimo. Os dois estão com duas chaves só, né? Aí eu tenho que fazer aquele merge lá, né? Então eu vou juntar esses dois caras e aí eu posso apagar o G, porque aí eu vou juntar isso tudo num nó só e aí ele vai ser filho direito do C e filho esquerdo do L, tá bom? Então é isso que ele faz aqui, ó, ficou D, E, J, K. Tá bom? Só que lembra que assim é uma intercalação, tá? Nesse caso, desculpa que a intercalação, nesse caso, ela é mais fácil do que a intercalação do merge sort, né, que eu tinha falado. Porque aqui, como a gente sabe que todo mundo que está para cá é menor do que o G e todo mundo que está para lá é maior do que o G, então é óbvio que fazer essa intercalação é simplesmente concatenar isso aqui, né? Então todo mundo que está aqui vai vir depois do E aqui, né? Certo? Então vai ficar D-E-J-K, tá bom? Então o algoritmo de fazer a intercalação aqui é mais simples do que a intercalação do merge sort. Mas a complexidade é a mesma, né? É O de N do mesmo jeito, né? É linear do mesmo jeito. Então beleza, concatenou e apagou o G, certo? Aí eu mantive aqui as propriedades que eu queria, certo? A árvore está com, né, o nó aqui está com duas chaves e 3 filhos, certo? Eu não poderia apagar ele e deixar ele com 2 chaves e 4 filhos, certo? Beleza. Agora vamos para os outros casos aqui, ó. Então nessa árvore aqui, ó, que estava antes, se eu quiser eliminar o D, né? Então o D, ó, o D está para a esquerda do P. Só que aí para eu fazer a chamada recursiva, eu vou olhar lá, esse cara tem pelo menos T, tem pelo menos 3, né, chaves? Não. Então eu caio no caso, aí era o caso, primeiro eu tinha que ver se eu conseguiria emprestar, né? Mas eu não vou conseguir emprestar aqui porque o filho, o irmão dele aqui, o único irmão que ele tem, já está no limite mínimo também, né? Então por isso que ele cai no caso 3B, tá bom? Ele vai olhar para o irmão, vai falar, meu, já tô pendurado aqui também, só tenho 2. Então não dá para roubar uma chave só, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai juntar esses dois aqui, ó. Né? Só que aqui agora nesse caso ele vai juntar os dois com o P também, tá? Então tudo isso aqui vai virar um nó só, filho. Aí, tipo, aqui como o P é raiz, né, vai ficar isso aqui, ó, né? É como se eu tivesse uma raiz agora vazia da árvore, né? Então ele vai juntar o CL, o T, o X e o P, tudo num nó só. CLPTX, tudo num nó só, acertando aqui os filhos, tudo certinho. E filho de uma raiz vazia. Só que aí é claro que você não vai deixar essa raiz vazia, você vai arrancar a raiz vazia. Então esse nó que você fez aí a concatenação, você vai dizer que agora ele que é a raiz da árvore, tá bom? Certo? Aí, e a gente estava querendo remover o D, né? Então a gente fez isso tudo antes, então essa coisa toda a gente fez antes de continuar a procurar pelo D na árvore, né? Então, ou seja, a gente vai fazer tudo isso e aí depois vai fazer a chamada recursiva dentro desse nó que a gente juntou, e aí ele vai ver que o D ele tá para cá, ó, depois do C antes do L, né? Aí ele vai fazer a chamada recursiva para cá, aí ele vai chegar na folha e vai remover o D da folha, tá bom? Então no final das contas vai ficar assim, ó, juntou tudo e a folha aqui não tem mais o D, tá bom? E aí ele promove esse cara para virar a raiz, certo? Então tá bom. É claro que assim, né? Não, tá bom. É que eu ainda tô achando que eu tô voltando naquela pergunta que eu tinha deixado pra gente pensar, né? Que é assim, porque você vê que no caso, de novo, né? Ele fez aqui um merge, mas no fundo ele ia remover da folha, ele não precisava ter feito isso, né? Se você for olhar aqui lá no simulador, se você tirar o preemptivo, ele não vai fazer isso, né? Se você deixar o preemptivo, ele vai fazer isso. Então o que? Ele já, na hora dele descer, ele fala, esse cara tá muito vazio, eu já vou juntar.
né? Mesmo que não era, sabe, não era necessário fazer isso agora, mas ele já faz, tá bom? Eu imagino que tem a ver com esse negócio aí de querer resolver tudo numa descida só, tá bom? E não ter que voltar para cima depois, tá bom? Porque o caso não preemptivo acontece isso, você desce, aí depois quando você desce e remove um cara de uma folha. Desculpa eu ficar falando aqui, tá, pessoal, desses duas versões diferentes, mas é que, enfim, eu acho legal vocês conhecerem também que tem essas duas versões diferentes. Então, no caso não preemptivo, quando você remove, depois quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá nos slides do Siang, tá? Porque então aí o que acontece? Você remove o cara da folha, aí a folha fica muito vazia. Aí você vai ter que corrigir isso, né? Aí você fala, vou emprestar daqui, não sei o que lá. Aí nisso você pode estragar aqui o cara de cima, ter que voltar e ir subindo e corrigindo isso, tá bom? Então esse código do Corme ele sempre tem essa ideia de resolver tudo na descida, tá? Ou resolver o máximo possível na descida. Agora vamos para o último caso aqui. Vamos remover o B aqui, ó, dessa árvore, né? Vamos ver se é um último caso ou se é um café com leite. Não, é um último caso, é o caso 3A, né? Então, remover o B dessa árvore. Cadê o B aqui, né? O B é esse cara aqui, ó. Então, eu vou lá, né? Vou fazer a chamada recursiva, aí o cara tem... aí eu pergunto, né? Você tem pelo menos 3, né? Tem pelo menos T? É um a mais do que o mínimo? Não, já estou no mínimo. Aí o que eu faço? Eu vou pedir um emprestado pro irmão, né? Certo? Aí, nesse caso, o irmão tem para me emprestar. Então, ou para roubar, né? Vou roubar do meu irmão. Então, o meu irmão da direita, eu consigo roubar dele, né? Poderia roubar de um da esquerda, que nesse caso ele não tem irmão da esquerda. Mas então eu vou roubar da direita, porque o da direita tem aqui, ó, T chaves. Né? Tem pelo menos T chaves. Então eu vou roubar. Então lembra o que eu faço? Eu pego o mínimo daqui, vou subir, vou promover. Então o E que está aqui embaixo, ele vai aqui para cima, tá? E aí o C que está aqui em cima vai descer, tá? Então olha aqui, ó, o E veio para cima, ó, o E está aqui em cima. O D, desculpa, o C vai descer, então o C vai vir aqui para baixo, né? Aí eu tenho que acertar filhos, mas nesse caso eles são folhas, né? Então as folhas eu não vou nem ter filho aqui, tá? Mas se tivesse filho, lembra lá que o filho esquerdo do E, ele passaria a ser filho direito do C, tá bom? Quando o C descer, certo? C descer fica ótimo. Então é isso, subi o E, desci o C, arrumei os filhos, e aí eu fiz a chamada recursiva para a raiz da subárvore onde está o B, que era quem eu queria remover. Então no caso tinha ficado ABC, né, nesse nó ficou só o J e o K, e nesse nó o E ficou no lugar do C. Aí quando eu fiz a chamada recursiva, para o nó que ficou com ABC, ele vai remover o B, que era quem ele queria. Aí vai ficar só o A e o C, tá bom? Então os que estão em branco aqui, o que não está pintado aqui, são os nós que foram alterados, né? Certo? Então subiu, ó, ficou o E aqui no lugar do C, aqui o E subiu, então esse nó ficou só com 2, e esse cara aqui ganhou o C, mas perdeu o B, certo? Esse era justamente o caso 3A. Tá bom, pessoal? Deu para sacar? Depois dá uma brincada aqui com o simulador, tá bom? Vou fazer um caso aqui, vai, só para brincar. Eu queria estar na sala agora com vocês, né? Acho que todo mundo, além do... Tudo bem que assim, a gente queria estar podendo sair de casa, mas eu quis dizer assim, eu queria estar na sala justamente para poder pedir para vocês irem na lousa. Então eu gosto de chamar aluno para ir na lousa, enfim. O pessoal me falar né, como fazer. Então eu perguntaria para você aqui, ó, se eu tentar remover tal nó, o que acontece, né? Então aqui, ó, vamos ver essa árvore aqui, ó. Essa árvore, o T dela aqui é 3, né? É 3, é isso? Deixa eu ver aqui, ó. O T3, o mínimo ele tem que ter 2, né? E no máximo ele vai ter 5, tá? Então acho que é isso mesmo. Essa árvore, o T dela é 3, né? Então, se eu for, por exemplo, remover o 20, né? Se fosse não preemptivo, ele só ia remover o 20 da folha. Vamos ver se eu
tô viajando aqui. Ó, se fosse o não preemptivo, ele simplesmente ia remover o 20 da folha. Seria um caso fácil lá para o não preemptivo, né? Só que o preemptivo, ele já... Eu vou fazer um skip back aqui, ó. O preemptivo, ele já quer se antecipar, né? Ele fala, meu, eu vou descer e já vou arrumar aí o que tiver que arrumar, porque eu não quero ter que subir, né? O cara precavido, né? Então, ele vai olhar para esse cara aqui e vai falar, ó, meu, você tem pelo menos um a mais do que o mínimo? Aí vai falar, não, não tenho, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai ver se dá para roubar do irmão, né? Então ele vai roubar do irmão, certo? Aí o que vai fazer? Ó, o 120 vai vir para cá, e aí o filho do 120 vai vir para cá também, certo? E só que o 120 vai ficar aqui no lugar do 90, né? O 90 vai descer, e aí só que o filho direito do 90 vai ser esse nó aqui, ó, que tem o 100 e o 110, certo? Aí depois que ele corrigir isso, aí ele faz a chamada recursiva, aí ele vai descer e vai remover o 20. Vamos ver se eu estou certo, né? Se eu não tiver, né? Paciência, vergonha eu já passei várias na minha vida. Vamos lá, tal. Pau. Ó, jogou o 20 para cá, pegou, tal, fez tudo que eu falei, né? Ufa, que alívio. Beleza. Então é isso, pessoal. Faz isso, brinca com isso aqui, ó. Vê se você, né? Ah, que caso que eu tô? Ah, eu acho que vai acontecer isso. Faz a simulação, vê se é isso mesmo que vai acontecer, tá bom? Será que eu faço mais uma? Vamos fazer mais uma aqui, vai. Vou remover o 90, vai. Ou então vou remover o 120, vai. Vamos remover o 120. Para eu remover o 120, o que ele vai fazer? Ele vai olhar ele poderia olhar para o da direita, mas ele vai falar assim, lembra que assim, é o caso em que ele vai tentar subir ou sucessor ou predecessor, né? Então ele vai olhar para a direita, vai falar assim, não vou chamar para cá não, porque aqui já está no limite mínimo, né? Então ele vai perguntar, você está com pelo menos T? Não. Então eu vou olhar para a direita. Tá com pelo menos T? Para a esquerda, desculpa. Tá com pelo menos T? Tô. Então me dá o meu predecessor aqui, que é o máximo dessa subárvore, né? Aí ele vai descer para cá e vai aplicar a recursão aqui, vai subir o 110 para cá para o lugar do 120, tá bom? Isso quando eu for remover, eu quero remover o 120, certo? Aí ele vai promover o 110 para cá. Só que para fazer essa chamada recursiva aqui, ó, essa remoção é complicada, hein? Porque a hora que ele for fazer a chamada aqui, ele vai olhar e vai falar assim, esse cara está no limite mínimo. Então, deixa eu ver se eu consigo roubar alguém de algum irmão, né? Só que o meu irmão da esquerda, eu só tenho da esquerda, eu não tenho irmão da direita. O meu irmão da esquerda também está no mínimo. Então o que ele vai fazer? Ele vai ter que juntar esses dois nós num só, certo? Então, ou seja, ele vai juntar os dois num só, e aí esse 90 vai descer para cá, certo? Porque se eu estou removendo um filho desse nó, eu tenho que remover uma chave também. Então eu vou descer o 90 para cá, aí isso tudo vai ficar um nozão grandão, aí eu vou passar o 110 para cima aqui, ó. Certo? Vamos ver se eu estou certo aqui, ó. Agora que eu vi que ele escreve aqui do lado, né? Eu não vi que ele escrevia. É igual o Visual Go, né? Ele escreve algumas coisas do lado. Certo? Então aconteceu isso. Ó, ele juntou lá os dois nós, aí depois ele removeu o 110 e jogou aqui para cima. Certo? Bom, é isso, pessoal. Eu não vou fazer a simulação de todos os casos aqui, que a remoção ela tem vários casos, né? Mas dá uma treinada, dá uma estudada, tá, pessoal? Que isso aí é complicadinho, tá bom? Vê se você consegue fazer essa parte lá no trabalho para você tirar 10, ou como professor, adoro dar 10 para os alunos. Mas o aluno tem que merecer, né? Certo, pessoal? Abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.